Oi, gente! Hoje nós vamos apresentar a prática 3, circuitos com cargas RLC. A equipe é composta por mim, Luísa Cavalcante, pelo Jarison Ala e pelo Vitor Alexandre. Bom, como objetivo dessa prática, nós temos basicamente a verificação do funcionamento de cargas do tipo resistivas, indutivas e capacitivas. Para introduzir um pouco o assunto, é importante frisar que em uma rede elétrica existe basicamente 3 tipos de cargas elétricas: resistivas, indutivas e capacitivas. Essa classificação está diretamente ligada ao fator de potência, que mede se a energia elétrica recebida é suficiente para atender às necessidades do uso diário. Começando pelas cargas resistivas. Elas geram um fator de potência unitário, em que a energia flui numa mesma direção através do sistema em cada ciclo. Chuveiros, lâmpadas incandescentes e ferros de passar são exemplos de equipamentos que possuem essas cargas resistivas. Já para as cargas indutivas, elas criam campos magnéticos pelas bobinas existentes nos equipamentos que estão ligados a ela, produzindo potência reativa. Transformadores e motores são exemplos de equipamentos que possuem esse tipo de carga. Já as cargas capacitivas, elas possuem a propriedade de carregar e descarregar rapidamente. Computadores, bancos de capacitores e lâmpadas fluorescentes possuem esse tipo de carga. Aqui nós temos um resumo das formas de onda relacionadas a cada tipo de carga. A carga resistiva, a corrente e a tensão estão em fase, então para um circuito que possui esse tipo de carga, o fator de potência é unitário. Já para a carga indutiva, a tensão está adiantada em relação à corrente, então para um circuito que possui carga indutiva, ele tem um fator de potência menor que 1. Já para as cargas capacitivas, a corrente está adiantada em relação à tensão. Então, nesse circuito, nós temos um fator de potência maior que 1. E uma curiosidade é que o valor mínimo determinado para as contas de energia de fator de potência é 0,92. Bom, como material utilizado, nós temos novamente o software Multisim. E dentro do software, nós usamos os materiais fonte, resistor, indutor, capacitor, amperímetro e voltímetro. Para o circuito 1, primeiramente, colocaremos uma fonte e em seguida colocaremos o resistor. Após isso, ligamos os terminais e colocamos um aterramento. E em seguida já colocamos o amperímetro e o voltímetro para realizarmos as medições. Após realizar esse procedimento, podemos mudar o valor da tensão para 20 volts eficazes, que foi o valor calculado, e o valor da resistência para o valor pedido de 20 ohms. Após tudo isso, rodamos a simulação e obtemos os valores. Para a primeira parte da prática, foi pedido que montássemos um circuito resistivo com corrente máxima de 1 A e com um resistor que suportasse 20 watts de potência. Com base nisso, foi possível medirmos os valores nominais da tensão e da resistência e assim montarmos o sistema. Os resultados obtidos estão explicitados na figura. Com base nesses resultados, foi possível calcularmos a resistência medida com base na tensão e na corrente medida. Assim, foi possível perceber que os valores nominais e os valores medidos foram iguais. Para a montagem de circuito L, primeiramente precisaremos de uma fonte e em seguida de um indutor. Após isso, realizamos as ligações e colocamos um amperímetro para medir a corrente e um voltímetro para medir a tensão. Aterramos o sistema e, em seguida, mudamos a especificação da fonte para a tensão já calculada e a do indutor para a pedida do enunciado. Após realizarmos todo esse procedimento, nós rodamos a simulação e obtemos os resultados. Para a parte 2, foi pedido que montássemos o circuito L com um indutor escolhido de 134 mH e uma corrente de 1 A. Com base nesses valores, foi possível calcularmos o valor da reatância com a equação já dada. Assim, também calculamos o valor da tensão nominal. Após isso, nós montamos o circuito e medimos os valores da corrente e da tensão. Medindo esses valores, foi possível calcularmos os valores reais da reatância e temos os valores reais da tensão e da corrente. Assim, podemos ver que os valores foram um pouco diferentes dos valores nominais calculados. Para o circuito 3, primeiro precisaremos de uma fonte e em seguida precisaremos de um capacitor. Realizamos as ligações entre os terminais e colocamos um amperímetro para medir a corrente e o voltímetro para medir a tensão. Após isso, mudamos a especificação da fonte para a tensão já calculada e a do capacitor para a pedida no enunciado. Após o procedimento ser realizado,
nós rodamos a simulação e obtemos os resultados. Para a parte 3, foi pedido que montássemos um circuito C com capacitor escolhido de 30 microfarads e uma corrente de 1 ampere. Com base nesses valores, nós calculamos os valores nominais da reatância, com base na equação abaixo, e da tensão. Assim, foi possível montarmos o circuito e obtivemos os seguintes valores na figura explicitados para a corrente e para a tensão. Com base nessas medidas, calculamos o valor da reatância e também podemos perceber que, assim como na parte 2, também houve uma pequena diferença de valores entre os valores nominais e os valores medidos. Então, para a montagem do circuito RLC em série, pegamos primeiro uma fonte, logo em seguida adicionamos o resistor, o indutor e o capacitor. Fazemos as ligações e em seguida adicionamos o aterramento. Assim podemos adicionar o voltímetro para a fonte, o amperímetro e os voltímetros para cada um dos equipamentos, tendo em vista que nesse circuito a corrente é a mesma, por isso precisamos só de um amperímetro. No entanto, as tensões são distintas para cada um dos equipamentos, sendo necessário colocar um voltímetro para cada um deles. Em seguida colocamos os devidos valores, sendo a frequência de 60 Hz, a tensão de 42,85, já calculada previamente. Realizamos as mudanças necessárias de peak volt para RMS volt na tensão e dos demais voltímetros e do amperímetro, a gente muda instantâneo para a obtenção de resultado periódico. E logo em seguida já podemos fazer a simulação. No ponto 4, foi solicitada a montagem de um circuito RLC em série, utilizando justamente os 3 componentes das montagens anteriores, com uma fonte de tensão alternada e uma corrente de no máximo 1 ampere. Como tem sim um circuito em série, sabe-se que a corrente será a mesma em todos os componentes. No entanto, haverá uma tensão para cada um desses componentes. Na tabela apresentada, é possível verificar os valores obtidos para cada uma das tensões desses componentes e pode-se observar que os valores medidos foram bem próximos dos valores nominais. Vale salientar que para calcular-se a tensão da fonte é necessário calcular a impedância, sendo que a fórmula da impedância está apresentada e a tensão é justamente a impedância vezes a corrente. E como a corrente é 1, logo teremos que o valor da tensão será o valor da própria impedância, que no caso é 42,8557 aproximadamente. Já para realizarmos a montagem do circuito RLC em paralelo, também primeiramente pegamos uma fonte e colocamos os demais equipamentos de forma paralela a essa fonte, o resistor, o indutor e o capacitor. Fazemos as devidas ligações, adicionamos o voltímetro entre a fonte, tendo em vista que no circuito RLC em paralelo as tensões são iguais e as correntes são diferentes. Aqui colocaremos apenas o voltímetro para obtermos o valor medido da tensão e colocaremos um amperímetro antes dos 3 equipamentos e um amperímetro para cada um deles, para podermos obter assim a corrente que passa por cada um desses equipamentos. No indutor é necessário realizar a mudança do valor de IC, tendo em vista que, como as correntes são diferentes, o IC será um valor diferente. E já obtido previamente, o seu valor é menos 0,552. Em seguida, a gente realiza as mudanças de obtenção de valores de instantâneo para periódico. Colocamos os devidos valores em cada um dos equipamentos corretamente e podemos realizar a simulação. No ponto 5,
Foi solicitada a montagem de um circuito RLC em paralelo, utilizando os 3 componentes das 3 montagens anteriores também, com uma fonte de tensão alternada e uma corrente no máximo de 1 A. Como tem-se um circuito em paralelo, sabe-se que a corrente total deverá ser dividida entre os componentes e a tensão deverá ser a mesma. Na tabela apresentada, obtém-se os valores medidos para cada corrente de cada componente, submetidos a uma mesma tensão, e pode-se verificar que os valores medidos foram bem próximos ou iguais aos valores nominais. Vale salientar que para se obter a tensão da fonte, foi necessário fazer o cálculo da impedância, o Z, sendo que a fórmula para o cálculo da impedância é apresentada. Sabe-se que a fórmula da tensão é a impedância vezes a corrente. Como a corrente tem um valor igual a 1, a tensão terá o seu valor igual ao valor da impedância, que é de 19,718 volts. Podemos concluir, então, que os valores da simulação foram muito similares, quase idênticos aos valores calculados, confirmando assim a eficácia do software. E também podemos dizer que o multisim não é apenas importante para medir correntes e ou tensões, ele também pode medir resistência e ou reatância indutiva e capacitiva dos elementos, o que é bem importante. Aqui é a nossa bibliografia.